essa primeira característica essencial. A segunda característica essencial, a vigência de um regime comercial que favorece a metrópole. A metrópole goza de exclusividade do comércio com as suas colônias. Caso contrário, a função dessas colônias deixa de existir. Segundo ele, com base no sentido da colonização, as colônias servem ao desenvolvimento das metrópoles. As metrópoles, então, devem exercer essa preferência, uma exclusividade do comércio com suas colônias. É o tal do pacto colonial ou do monopólio comercial. Isso aí tem essas duas expressões mais tradicionais para caracterizar, então, esse dispositivo de exercício também de uma dominação política via dominação econômica. As colônias devem produzir preferencialmente para as suas respectivas metrópoles. Diz ainda que o consumo das colônias deve ser provido pela metrópole. Esse é um sistema básico que permite, então, um acúmulo de riqueza com base na exploração colonial, na exploração pelas metrópoles. O terceiro ponto essencial, a terceira estrutura do antigo sistema colonial, reside no emprego da mão de obra compulsória. Isto é, segundo Novaes, o emprego daquela mão de obra que é contra a vontade do trabalhador. Essa contrariedade permite a exploração da força de trabalho. Por que então a mão de obra não é preponderantemente assalariada nas colônias europeias do Novo Mundo? Porque o fato dela ser cativa ou ser servil permite a exploração também da mão de obra colonial. Existe mão de obra livre, só que ela não é a mão de obra típica das colônias, segundo o modelo proposto pelo Novaes. O trabalho assalariado está em crescimento na Europa, nas metrópoles, enquanto que o declínio lá é proporcional, o declínio da mão de obra compulsória lá é proporcional à ascensão da mesma mão de obra aqui. As colônias se configuram então no espaço por excelência da utilização do trabalho compulsório. Com isso, o trabalho em si se articularia perfeitamente às engrenagens da colonização. Vocês se lembram então da explicação dada pelo Novaes, como uma explicação importante que, enfim, goza de uma boa dose de atualidade historiográfica em torno da adoção do trabalho de origem africano em detrimento do trabalho indígena, que não desaparece por completo? É o caráter mercantil da exploração do trabalho africano, porque afinal de contas o trabalhador de origem africana é comercializado, o que então abre um veio de exploração que se articula novamente com as engrenagens desse sistema. Isso de acordo com a interpretação do Novaes. Bom, a crise que nós poderíamos estudar no segundo semestre, caso eu fosse oferecer esse curso, que não é um caso, porque eu não vou oferecer esse curso, então não poderei oferecer essa discussão, mas é uma discussão necessária nos cursos de Colônia 2, isso está em todo canto. A ideia de crise do antigo sistema colonial, para o Novaes, ela é construída, pelo Novaes, ela é construída a partir de uma forma de pensar a história tipicamente marxista. São as contradições internas de um sistema que, uma vez ativadas e desenvolvidas, resultarão na desagregação do próprio sistema. Então são aquelas previsões do Marx em torno do fim do sistema capitalista. As próprias contradições internas serão as responsáveis por o desenvolvimento de um processo histórico que resultará na desagregação, na superação do sistema. O Novaes, então, adota essa premissa do Marx para pensar a crise do antigo sistema colonial e diagnostica aí uma série de contradições, segundo ele, presentes nas estruturas desse sistema e que serão desenvolvidas a partir aí da segunda metade do século XVIII, de modo a resultar na dissolução do sistema e na sua superação. Essa é uma outra discussão. Fiquemos então com essa caracterização geral do antigo sistema colonial. Bom, isso em linhas muito gerais.
muito preliminares. As assertivas do Novaes começaram a ser criticadas já no início da sua publicação. Ciro Flammarion Cardoso, por exemplo, então, no começo dos anos 80, um estudioso das realidades coloniais ibero-americanas, chamou a atenção para o que ele via como excessos de generalização do modelo do Novaes e também de outros modelos interpretativos coevos, sobretudo o modelo proposto pelo Immanuel Wallerstein para a formação do mundo capitalista com base na expansão da economia mundo-europeia. Modelo esse do Wallerstein que nós já chegamos a discutir aqui no nosso curso. O Ciro Flammarion, então, em 1980, soltou uma crítica simultânea aos dois modelos de interpretação, sendo que o do Wallerstein é reconhecido pelo próprio Novaes como um modelo importante, que dialoga com o modelo dele, mas que não pôde ser diretamente utilizado na obra do Novaes. Tem uma justificativa que ele fala, olha, a obra do Wallerstein é uma daquelas obras que poderiam ter sido bem aproveitadas aqui na elaboração do meu modelo, porque há uma série de pontos em comum, né, entre as duas. O Ciro Flammarion Cardoso, então, fala de excessos de generalização desse tipo de observação da história e desses modelos propostos, que levariam, então, à desconsideração de um conjunto de realidades específicas do mundo colonial americano. Advertia, então, para a possibilidade de uma constatação de uma maior complexidade da economia, das economias coloniais no mundo ibero-americano, com uma crítica ou um distanciamento em relação a esses modelos. Esse tipo de crítica fez escola. Resultou, então, numa série de elaborações historiográficas, que eu vou mencionar apenas algumas delas, vou mencionar apenas de passagem aqui, recomendando a sua leitura. Por exemplo, a obra do João Fragoso, Homens de Grossa Aventura, de 1992. A obra do Manolo Florentino, sobre o tráfico de escravos na América Portuguesa, enfim, claro, na América e na África. E uma obra do Fragoso, junto com o Florentino, chamada Arcaísmo como Projeto. Estamos aí no começo dos anos 90. Essas três obras, então, desses dois autores, chamaram a atenção para uma série de fenômenos econômicos e sociais que não estavam contemplados pelo modelo do Fernando Novaes, nem pelas interpretações que remontam a Celso Furtado e Caio Prado. A pretensão desses autores foi não apenas criticar, então, essas inadequações à realidade observada do modelo do Novaes e da sua linhagem de Celso Furtado e Caio Prado, mas também propor um modelo interpretativo, que surgiu então nesse livro chamado Arcaísmo como Projeto. Podemos dizer, por exemplo, que esses autores chamaram a atenção, junto com outros que já vinham estudando esses fenômenos, para acúmulos de riqueza dentro da colônia, que não estavam então previstos pelas obras criticadas, para pequena ou até mesmo nula participação da metrópole em alguns dos comércios coloniais mais importantes, como o próprio tráfico negreiro, para a possibilidade que não apenas se acumulasse riqueza dentro da colônia, como que essa riqueza fosse reinvestida na própria colônia, enfim, franjas, brechas e incongruências desse modelo interpretativo foram sendo elucidadas. Isso foi sendo trabalhado aí por décadas, desde o começo dos anos 90, continua sendo trabalhado, com variáveis graus de bom sucesso na oferta de um modelo interpretativo. O que eu quero dizer? Muitas vezes, é natural que assim seja, a crítica a um modelo parte da constatação de uma complexidade da realidade maior. A crítica, então, surge a partir de uma pesquisa empírica em fontes primárias que leva à constatação de que aquele modelo não está dando conta da explicação desses fenômenos que são observados na prática. É o tal do atípico, do peculiar da história
a que se refere o Novaes nessa passagem que eu acabei de ler. Nem sempre, aliás, é muito raro que isso aconteça, essa crítica com base, então, na observação de uma realidade mais específica, mais complexa do que aquela prevista pelos modelos, raras vezes essa crítica resulta em um outro modelo de interpretação. A imensa maioria dos modelos interpretativos propostos na história do pensamento histórico são criticados pontualmente. Nem sempre, raras vezes, são substituídos por outros modelos interpretativos. Porque todo modelo interpretativo necessariamente enseja uma carga de generalização. E toda generalização leva, então, à imprecisão da observação. Só que a generalização é o que permite dar sentido para o específico que é observado na história. Assim sendo, críticas como as empreendidas por Fragoso, Florentino, com base, então, naquelas críticas iniciais do Ciro Cardoso, levaram a uma manifestação, é uma manifestação pequena, foi a única vez que, por escrito, o Novaes se posicionou em relação a essa saraivada de críticas que a sua proposta interpretativa recebeu, e ele escreveu o seguinte, está aqui na História da Vida Privada no Brasil, ele tem um capítulo inicial chamado Condições de Privacidade na Colônia, e lá pelas tantas ele faz uma nota de rodapé e escreve o seguinte, eu vou ler. Este não é, obviamente, o locus apropriado para polemizar com os críticos deste esquema interpretativo. Mas, como estou reiterando no texto, aliás, estas reflexões mostram, quanto a mim, a fecundidade do esquema, claro, o esquema que ele mesmo propôs, não posso furtar-me algumas observações muito sucintas a respeito das críticas. Vai lá. Quando falamos da exploração, estamos deslindando mecanismos de conjunto do sistema colonial, isto é, das relações entre o conjunto do mundo colonial e o mundo metropolitano em seu conjunto. O fato de que uma determinada metrópole não tenha assimilado as vantagens da exploração colonial, isto é, o peculiar, o atípico, em seu desenvolvimento, não prova a inexistência dessa exploração. Quer dizer apenas que perdeu a competição metropolitana. Porque parte dessas críticas, ou das críticas derivadas dessas críticas, chegaram mesmo a pretender a inexistência dessa exploração colonial. A acumulação para fora, externa, refere-se à tendência dominante do processo de acumulação, não evidentemente à sua exclusividade. É claro que alguma porção do excedente deveria permanecer, aspas, como capital residente na colônia, do contrário não haveria reprodução do sistema. Não se trata, desde logo, de uma formação social capitalista que se elabora sem acumulação originária, novamente modelos interpretativos marxistas, mas com um nível baixo dessa acumulação. Externalidade de acumulação originária de capital comercial autônomo refere-se à área de produção, as colônias, em direção às metrópoles. Nada tem que ver com um processo externo ao sistema, que envolve, por definição, metrópoles e colônias. Quer dizer, metrópoles e colônias estão em um mesmo sistema. Não existirá nada externo ou interno ao sistema, tal qual também pretendeu uma parte dessas críticas. Não cabe, portanto, a increpação de obsessão com as relações externas. Foi isso que Ciro Flammarion disse de Novaes e Wallerstein. Eram interpretações, as deles, obcecadas por esses fatores externos. Repito, não cabe, portanto, a increpação de obsessão com as relações externas, porque não estamos falando de nada externo ao sistema, nem de desprezo pelas articulações internas, pois estas não são incompatíveis com aquelas. Trata-se simplesmente de enfatizar um ou outro lado de acordo com os objetivos da análise. Nesta mesma linha, terminando, os trabalhos recentes e de grande mérito sobre o mercado interno no fim do período colonial, ele se refere claramente aqui às obras do João Fragoso, não refutam, como seus autores se inclinam a acreditar, de maneira nenhuma aquele esquema que gostam de apodar de, aspas, tradicional. Porque se sabe que na academia tradicional pode querer dizer muitas coisas, né? Inclusive coisas más. Não necessariamente precisa ser assim. O crescimento do mercado interno é, pelo contrário, uma decorrência do funcionamento do sistema, ou, se quiserem, a sua dialética negadora estrutural, novamente referências marxistas.
Uma questão que sempre me ocorre diante desses argumentos é esta. Se não são essas as características fundamentais, definidoras de uma economia colonial, isto é, extroversão, externalidade da acumulação, etc., o que então as define? Ou será que, se não definem, será que nada de essencial as distingue das demais formações econômicas? Não creio que seja esse o objetivo dos revisionistas. Aí que, novamente, ao ser chamado de tradicional, ele, enfim, joga na mesma moeda e chama os outros de revisionista, o que também pode ser um termo depreciativo a depender da maneira como é utilizado. Muitos outros autores criticaram as premissas do antigo sistema colonial e a crise do antigo sistema colonial. Então nós temos por exemplo, os historiadores portugueses Valentim Alexandre e Jorge Pedreira, que com diferentes entradas também criticaram essas interpretações novais. Tem o professor da casa, que é o meu colega, o Rafael Marchesi, que com base então numa leitura de processos sistêmicos da Idade Moderna em curso no mundo ocidental, falando em dois sistemas atlânticos e tudo mais, também dirigiu contundentes críticas a esse modelo interpretativo do Novaes, e não necessariamente essas críticas são convergentes em relação às alternativas interpretativas a esse modelo. Tudo isso, então, resultou numa série de matizes, numa série de posturas, enfim, de revisão forte, pesada, do que pôde ser lido a partir do Novaes como uma dicotomia entre metrópole e colônias. Essa dicotomia, de fato, ela é excessiva e, de fato, o modelo interpretativo do Novaes não previu, de modo eficiente, vários elementos que hoje nós aceitamos como muito característicos, não apenas da economia, mas também da sociedade colonial. No entanto, várias das suas premissas também parecem bastante razoáveis, como, por exemplo, essa de que não se pode interpretar realidades específicas do mundo colonial sem uma observação de um conjunto mais amplo de outras realidades, não apenas no conjunto no qual essas realidades se inserem, mas também que torna uma realidade capaz de explicar a outra realidade nas suas diferenças. Muitas vezes o que está em disputa, então, é uma interpretação teórica da história contra uma interpretação empírica da história. Só que não há teoria sem empiria, não há empiria sem interpretação abstrata, isto é, sem teoria. Eu resumo, então, esse apanhado muito breve que eu fiz aqui da obra do Novaes e desse debate em torno do antigo sistema colonial, diagnosticando o que há, sem dúvida nenhuma, de pior nele, que é o subsídio a posições adesistas a uma ou outra proposta, como se fossem propostas perfeitas. A recusa completa de uma proposta, a presunção de substituição completa dessa proposta por uma outra proposta, que torna-se, então, supostamente perfeita. Ou, então, a recusa dessa postura crítica por considerar a proposta inicial também ela perfeita. E, com isso, recusando o que qualquer historiador minimamente inteligente é capaz de formular com a própria cabeça. Não existem modelos interpretativos perfeitos. E, na sua imperfeição, modelos interpretativos são sempre necessários. São necessários, mas não bastam por si sós. Quando os modelos interpretativos tornam-se muito esquemáticos, muito deterministas, estão já prevendo de antemão o que encontrar na observação mais pormenorizada daquela realidade, eles estão, sem dúvida, se tornando menos úteis. Estão se tornando, muitas vezes, descartáveis e obsoletos. No entanto, repito, não há compreensão da história sem generalização. Não há generalização sem observação empírica da história. Assim, uma parte da herança desse debate é essa divisão ridícula, inócua e medíocre entre dois modelos supostamente em disputa permanente. Desgraçadamente, alguns dos intérpretes, os mais rasteiros, e também os adesistas igualmente rasteiros a essa querela, enxergam aí uma disputa entre universidades, uma disputa entre a USP e universidades do Rio de Janeiro. Santo Deus, para tudo que eu quero descer.
né? Como se todo mundo pensasse igual, como se todo mundo concordasse com um ou com o outro, como se todo mundo fosse obrigado a pensar desse modo. Embora onde haja fumaça, haja fogo. É assim, né? O ditado. Onde há fumaça, há fogo, ou pelo menos houve fogo, né? Não necessariamente, pode ser o restinho ali e tal, né? Então, de parte a parte, se é que essas partes elas são sustentáveis, existe gente que infelizmente justifica na prática esse tipo de diagnóstico que não nos leva seriamente a lugar nenhum. Tudo bem, pessoal? É um apanhado muito rápido, é um apanhado muito geral, que dentro das circunstâncias que nos permitem hoje o desenvolvimento do tema.